Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, minha gente, a paz de Cristo para você. Programa Novo Alvorecer chegando para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Que alegria no nosso coração estarmos juntos mais uma vez. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. Para você, principalmente, que nos acompanha pela internet, depois de você assistir o vídeo aí, acesse o nosso portal na internet, www.adcaratinga.com. Lá você vai ter algumas outras informações a respeito da nossa igreja, para que você conheça o nosso trabalho mais de perto. Hoje o nosso programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Nova lição, novo trimestre, um assunto interessantíssimo para nós compartilharmos juntos aqui a respeito da Palavra de Deus. E eu espero que, como tem sido tantas outras vezes anteriores, que seja mais uma vez para o crescimento espiritual da nossa vida. Cresçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Uma vinhetinha rapidinho e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui o Joás mais uma vez. Bem-vindo, Joás, Deus te abençoe. Amém. Novo trimestre, conforme eu anunciei, nós estaremos estudando a lição sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Tá aí a capa da nossa revista para você ver aí na sua tela, onde nós estaremos abordando aí 13 lições baseadas nesse assunto importantíssimo, recheado de muita simbologia sobre o tabernáculo. E a primeira lição que nós estaremos estudando é tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Textuário da nossa lição, Êxodo capítulo 25 e versículo 8, que diz: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." A verdade prática diz que o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. A leitura bíblica em classe, Êxodo capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 9. A introdução da nossa lição, Joás, antes aí de citar a introdução, empolgado com o tema, como que está você aí? Parece bom, né? Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo, por isso ao longo das Escrituras o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. A primeira lição que nós estaremos abordando aqui então hoje, veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Tem o tipo aí, né, a relação tipológica, né, que é ressaltada aí, mas é uma palavrinha que aparece bastante aí, relacionar, né, relacionar e revelar, habitar, né, tudo são palavras bem comuns no contexto de família, né, e a ideia de Deus com a construção do tabernáculo era essa mesmo, morar, né, habitar como em família, né, com o seu povo no deserto, no meio do seu povo, e era exatamente no meio mesmo, né? Todas as tribos em volta e o tabernáculo no meio, né? Indicando aí a centralidade de Deus, né, no meio da família. Certo. Muito bonito. E tudo isso aí, como eu já disse aqui, recheado de muita simbologia, né? Muita lição assim, preciosa quando você olha para o símbolo da coisa, né? Os seus detalhes, né? E apontando aí, obviamente, para a obra redentora de Cristo. Né? Isso. Nesse sentido que o tipo vai apontar para a igreja, né? A tipologia vai apontar para a igreja. Até lá no final, né, lá em Apocalipse, vai dizer que eis aí o tabernáculo de Deus, né? E vai fazer essa relação, né, da morada de Deus no meio do seu povo. Né? Certo. Por que construir um tabernáculo no deserto? Aí tem aqui uma fala, né, de Gunnar Wingre, que é o pioneiro da Assembleia de Deus no Brasil. Um texto dele da monografia, na sua graduação teológica no seminário sueco em
1909, em Chicago, nos Estados Unidos, ele escreveu dizendo que, por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, constituiria uma morada sagrada erguida segundo um modelo celestial. Para isso, então, aí já que já encerrou já a fala dele, ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele e assim receber sua palavra. Essa tenda, denominada então de tabernáculo, era um caráter provisório, porque podia ser armada e desarmada durante a caminhada de Israel no deserto. A razão principal da sua existência era de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro do seu povo. Eu vou adiantar aqui o que diz um comentário mais à frente, que era de caráter provisório, até porque não havia plano nenhum, como de fato não houve, uma permanência dos israelitas no deserto, era apenas por um período. O deserto era um lugar de passagem, né? Deus prometeu uma terra e para chegar lá tinha que passar pelo deserto, né? Isso é até uma verdade muito evidente em todo o texto bíblico, quando Deus tem algo para alguém, né, de forma específica, né, ele faz uma promessa para alguém, né, até chegar àquela plenitude lá da promessa, né, aquela bênção toda, tudo que envolve essa promessa, né, tem um processo, tem que passar por um processo até chegar lá, né? Nesse sentido, o homem de Deus, né, o homem temente a Deus, aquele que quer se relacionar com Deus, ele tem que entender que existem esses processos, né? É preciso se mover, né? Com Deus não dá para ficar parado num lugar, né, estacionado, né? Ele sempre vai te mover para um degrau à frente, para algo à frente, né, daquilo que você está no momento, né? Então esse movimento não é permanente, né? Eles não vão ficar no deserto para sempre, né? Eles vão passar pelo deserto, né? Certo. Então, primeiramente lá houve um plano, né? Por que construir? Porque era morada de Deus, não é? Era um ambiente de relacionamento. Agora, como colocar isso em ação? Nós vamos ver aí a materialização da obra em si. O que a início era um projeto, agora vai caminhar para se tornar uma realidade. O primeiro passo para isso, desse projeto que teve origem no céu, se materializar na terra por meio dos filhos. Para a construção então do tabernáculo, foi preciso efetivar mediante a participação do povo de Deus, através de ofertas alçadas e voluntárias, ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura e carmesim. Então, o que acontece? O povo trouxe a oferta, entregando essa oferta ao Senhor para que fosse usada, então, com essa finalidade de materializar o, então, projeto. Deus planejou tudo, né? Ele tem todo o projeto, todo o planejamento de como vai ser, qual material será usado, né? É uma tenda, porque a gente já falou, né, vai passar pelo deserto, então tem que ter facilidade de desmontar, de montar, né? A tenda é perfeita para isso. Pré-moldado, né? É fácil de desmontar e de montar de novo, né? Então, como eles estão se movendo, né, não é algo fixo. E assim, Deus planeja e dá o nome de tudo, como que vai ser, né? Qual material que tem que ser usado. E assim, o povo vai ter que se mover nesse sentido também, de trazer, né, os recursos para que aquilo que Deus pediu seja feito do jeito que Ele pediu. Né? Certo. O autor até coloca aqui na lição No Tempo da Graça que o princípio da manutenção local é o mesmo em relação à entrega, no caso aí das ofertas e do dízimo. Mas eu vou além de simplesmente ser algo para manutenção. Não é? A manutenção dá essa ideia aí de coleta. Não é? É apenas uma coleta. Dízimo e oferta, na maneira mais correta de enxergar, biblicamente falando, não é uma coleta.
É um ato de adoração, não simplesmente para manutenção, porque se você tem uma manutenção, então quer dizer, você tem um planejamento do que vai gastar, né? A igreja tal tem uma manutenção X, né? Houve uma coleta, resolveu aquela demanda, né? Sanou então o valor que foi coletado, cobriu aquela demanda, então não precisa ninguém contribuir mais, que foi o que aconteceu aqui no texto. Né? O sentido do texto aqui é esse. Não é? Houve então esse pedido dessa oferta alçada, o povo começou a entregar tanto que chegou um momento que Moisés falou, não, peraí, não precisa trazer mais, porque nós já sanamos o problema, agora nós já temos já de sobra. Então, se continuar no tempo da graça, essa ideia aí de que a oferta e o dízimo é para manutenção, vai chegar um momento que vai sobrar. E aí ninguém vai ser preciso trazer mais. Não é? Certo? Só que, para nós, aqui o nosso entendimento é além disso. Não é? É que não existe limites. Por quê? Eu faço em gratidão. Eu faço como um ato de adoração. E aí não tem limite para gratidão e nem para adoração. Dizer que no tempo da graça é igual, né? É dizer isso que você está apontando. Quando já a manutenção já tiver suficiente, não precisa mais trazer. Né? E até nem era essa ideia aqui, né? Lá no capítulo 36 aí, o povo foi impedido, né? E a palavra lá é essa mesmo, foi impedido de doar. Né? Porque já tinha resolvido o problema. Né? Aquilo ali era uma oferta alçada, né? É diferente. Oferta alçada ela tem um teto, objetivo, né? Específico. Ela é alçada por isso. Ó, nós precisamos disso. Tem um teto, então, um limite. Quando atingir, acabou. Não é mais alçada, né? E era voluntária, né? O povo deu voluntariamente, né? E precisa ser voluntariamente. Não é? Precisa ser algo como ele coloca mais adiante, é algo que vem do coração e não por constrangimento, por tristeza, como o texto de Paulo vai dizer, por necessidade. É algo voluntário, algo feito de coração. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será muito recompensado. Então, ou seja, é a semente que Paulo ensina na sua carta aos Coríntios. Não é? Então, ou seja, você planta uma determinada espécie de semente, você não vai colher a mesma coisa. Você vai ter uma colheita abundante. E aí o texto lá, para nós fecharmos o bloco aqui, interessante que Paulo aponta lá que quem determina o tamanho da colheita não é Deus, né? Quem determina é aquele que está semeando. Semeou pouco, colhe pouco. Semeou muito, colhe muito. Simples assim. E a bênção, ela segue o homem temente, né? Isso é uma verdade em toda a Escritura, né? Eu anotei alguns textos aqui, não dá para citar por causa do tempo, mas se você ler Provérbios 8, 17 e 18, você vai entender isso aí. E se você comparar esse Provérbios 8, 18 com o que Jesus falou em Mateus 6, 33, né? Buscar primeiro o reino, né? Você vai ver que você é abençoado materialmente porque você busca o reino, né? Existe uma relação de bênção material com o reino de Deus, mas nem sempre é como é ensinado hoje em dia, né? Tem muita diferença. Certo. Vamos dar uma pausa aí, você de casa não saia daí, a gente volta em instantes. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição, onde nós estamos trabalhando agora um novo trimestre, um novo assunto, agora sobre simbologias do tabernáculo, a tenda armada para ser o lugar santo de manifestação da presença de Deus no meio do seu povo no Antigo Testamento, enquanto o povo de Israel estava em sua peregrinação pelo deserto, entre a saída do Egito e a entrada em Canaã. O tabernáculo foi um projeto de Deus, conforme nós já falamos aqui. Deus foi o seu arquiteto. Aí o texto de Êxodo 25, versículo 8, me farão um santuário e habitarei no meio deles, é o texto que foi separado como texto áureo. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. Desde o início é perceptível o caráter provisório, como eu já falei aqui no bloco anterior,
pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Era por um tempo, foi um longo período, né? 40 anos pelo deserto, mas chegou ao final, né? De fato, eles chegaram no destino final de entrada na terra prometida. Como que Deus então passou isso para Moisés? Por 40 dias e 40 noites, Moisés esteve no monte para ouvir Deus, e ali o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria. E aqui está falando do fato de Deus ter arquitetado, né? E assim, por que ele fez? É porque ele queria morar no meio do povo, né? E isso é até literal, né? No caso da centralidade aí, da habitação, né? No capítulo 24 de Êxodo aí, né, do verso 9 até o 17, vai falar dessa conversa, né, dessa interação de Deus com Moisés, né, e vai dizer ali que Deus é um fogo consumidor, né? Naquele contexto daquela época, né, onde se adorava as forças da natureza, como o sol, por exemplo, né, o sol era um Deus adorado em toda aquela região, né? Você vê que até a Escritura, quando vai falar do sol, não chama ele de sol pelo nome, né? Fala a luminária maior para governar o dia, né? O grande luzeiro, coisas do tipo, né? Porque aquele povo estava saturado dessa idolatria aí da época, né? E Deus, sendo esse fogo consumidor, né? Ele que criou esse grande luzeiro, né? Ele quer estar no meio do seu povo. Como fazer isso sem consumir esse povo, né? Então ele planejou o lugar da sua habitação, né, que seria ali dentro do tabernáculo, dentro daquela tenda, né, num lugar especial, né, que é o lugar santíssimo, né? Ali a sua glória poderia se manifestar sem consumir o homem que não é santo como Deus é, né? Então ele planejou para isso, para se revelar. Foi planejado por Deus para se revelar ao seu povo, porque ele quer relacionamento com um povo que é impuro, que é pecador, que não merece estar diante dele, porque é pecador. Né? Certo. Aí nós temos aqui a participação de Moisés nisso, não no projeto, né, o autor até coloca aqui que Moisés se formou, né, academicamente no Egito. Na verdade, Moisés teve uma instrução para ser faraó, né? Mas não teve nenhuma participação aí no sentido aí de arquitetar o plano. Não foi uma obra que ele participou no sentido aí de fazer a engenharia, mas ele persuadiu o povo israelita a que participasse então agora na execução do projeto. Você vê, seria o Harvard da época, né? O melhor da cultura, da ciência, né, do conhecimento da época, estava lá no Egito. Era o polo mundial da época. Estava lá no Egito, e ele se formou para ser um governante lá. Então, tinha muito conhecimento, né? Mas ele não participou de um item, ele não planejou um item do tabernáculo. Foi tudo planejado por Deus, né? Tem que ser assim, com esse material, né? Alguns ali até, nos casos estranhos, como a madeira de acácia, por exemplo, né? Não é uma madeira tão fácil de trabalhar, né? E não, embora fosse abundante ali naquela região, no deserto, né? Pelas medidas que são dadas ali, a acácia não é tão grande assim, então eles teriam que trabalhar bastante a madeira, né? Então, sem falar dos detalhes, né? Deus vai tratar de cada detalhe, das cores das coisas, né? Dos tipos de tecido, de couro, né? Tudo pensado minuciosamente, né? Pois é, essa questão do tabernáculo aí, tudo que você está dizendo aí, tudo planejado minuciosamente, me faz pensar do quanto que às vezes nós aproveitamos aí dessa liberdade que a graça nos dá. Paulo falou disso, né? Sobre a liberdade que temos na graça, e que às vezes nós apresentamos a Deus coisas assim, da nossa maneira relaxada de ser, né? Pensando que Deus às vezes não se preocupa com os detalhes. O tabernáculo é uma figura que mostra que Deus se preocupa com os detalhes, sim. Detalhista, né?
E Paulo chegou a ensinar, né? Se você ensina, né? Se dedique ao ensino. Como é que alguém se dedica ao ensino? Né? Estudando para saber bastante, para ensinar bem. Né? E assim, ele ensinou isso, para você estar fazendo para Deus, Deus te chamou para isso, né? Faça bem feito. Né? Se prepare, estude, né? Faça o melhor que pode ser feito. Né? Então, Deus ele mesmo deu o exemplo, né? Ele planejou tudo com riqueza de detalhes, né? E mostrou como que se faz. Né? Para nós fecharmos aqui, eu só vou citar aqui o plano térreo do tabernáculo, né, que tinha uma medida aí de 50 por 25, né, atualizando aí a medida. No pátio, que era conhecido aí também chamado de átrio, né, tinha uma cerca feita de cortinas de linho fino, presas com ganchos de pinos em pilares de madeira de acácia, obviamente estava tudo revestido aí. No altar de sacrifício era o espaço dentro do átrio, desde a porta de entrada havia o altar de bronze, onde eram feitas as ofertas queimadas e principalmente onde era feito o sacrifício pelos pecados do povo. Ainda tinha a pia de bronze ou cobre, uma bacia de bronze para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. Na tenda do testemunho, era dito ainda que era a parte interna e ficava dentro do pátio composto de duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Né? Olha as divisões, os detalhes. Né? Ainda no lugar santo, 3 elementos, o candeeiro, né, com suas 7 lâmpadas, a mesa feita de madeira de acácia e depois ainda a mesa de pães. No lugar santíssimo, onde encontrava a única mobília chamada Arca do Concerto. Então, ou seja, tudo bem arquitetado, muito bem planejado e organizado. E tudo isso aí é muito simbólico, né? Tudo isso aí tem muita simbologia. A gente não tem tempo aqui, mas a pessoa que for numa escola dominical vai aprender. Exatamente. Aqui eu só estou apenas citando, né? E assim, uma coisa que é muito interessante isso tudo aí era tenda, era chamado de tenda. Né? O orreu, né, que é a tenda, é o pátio com a pia, com o altar, com isso tudo aí, com a tenda do encontro. Né? Tudo isso é a tenda. Esses 45 a 50 metros por 22 a 25 metros, né, que é o pátio, é tenda. Né? E dentro dele a menor parte era a tenda do encontro, né? O orreu moed, né, que era chamado tenda do encontro, que é a tenda propriamente dita. Tem uma figura na nossa revista, né, na página 9, né, a tenda propriamente dita, desses 45 a 50 metros, ela tinha 13 metros, de 13 a 15 metros, né, por 4, de 13 por 4 a 15 por 6, né, algo do tipo, que era medida em côvados, né, então você tá atualizando medidas aproximadas. Certo. Vamos dar uma pausa e a gente continua logo após uma vinhetinha, rapidinho. Continuando o programa Novo Alvorecer, fechando aqui o nosso tópico, aqui o terceiro tópico da nossa lição, onde nós estamos dando a introdução aqui no assunto sobre o tabernáculo, recheado de muitas simbologias e tal. E eu queria reafirmar aqui o que nós sempre temos dito aqui. O assunto que nós abordamos aqui no programa, tanto que vai para a TV quanto vai para a internet, nós não temos aqui o objetivo de dar aqui auxílio para professores e superintendentes elaborarem plano para a escola dominical. Nós passamos aqui tudo bem no superficial mesmo, porque o objetivo do programa aqui na TV é alcançar principalmente as pessoas que não têm o hábito de frequentar
à igreja, né? Principalmente as pessoas não evangélicas. Bem, mas mesmo assim eu recomendo você participar da escola bíblica dominical na igreja, porque lá você vai ter a oportunidade de ampliar o seu conhecimento nessa área, que o professor vai ter mais tempo, você vai ter oportunidade para fazer perguntas e, enfim, você vai se aprofundar melhor no assunto. Nós damos apenas uma pinceladinha, é apenas a primeira lição. Com certeza nós estaremos voltando aqui, né, Joás, a esses utensílios aqui no decorrer da lição, né, das próximas lições aí, e aí vai ficar mais fácil o entendimento. Para nós fecharmos aqui o programa, sobre a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo, o apóstolo Paulo deu importância a essa relação do tipo, né, quando escreveu Romanos 15:4, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja. Tudo foi escrito para o nosso ensino, né? E a igreja é muitas vezes comparada a tabernáculo, não só aí nesses textos que nós estamos estudando de Êxodo, né? Por exemplo, está citado aí Efésios 2:22, né? Morada do Espírito, morada, né? Habitação. Edifício de Deus, 1 Coríntios 3:9, né? Templo de Deus, 1 Coríntios 3:16, né? Família que mora na casa, né? A família de Deus, a casa de Deus, 1 Timóteo 3:15, né? Então a igreja é sempre comparada assim como um lugar onde Deus se sente em casa, né? Em comparação com esse tabernáculo aí, né? Deus está no meio do seu povo no tabernáculo. Você vê no texto de Êxodo como o povo está, até isso Deus ordenou, né? Essas 3 tribos ficam ao norte, essas 3 ficam ao sul, essas outras 3 ficam ao leste e essas outras ao oeste. Então, está todo mundo em volta da tenda. Né? E o detalhe é que quando você vai fazer, pelo número de pessoas que havia em cada tribo, não é? A posição delas ali vai dar um número tal, né, em tal posição, o formato que estavam em volta dá o formato de uma cruz. Você vê. Né? E assim, todos estão voltados para o centro. Né? Então, quem está a leste, por exemplo, né, as suas costas estão para o sol, que era o Deus da época. Né? E seu rosto está voltado para Deus, que está no tabernáculo, está no centro. Né? Então, se nós somos igreja e Deus deve estar no centro, né, a gente deve manter o nosso olhar firme nele, né, para não se encantar com as coisas aí que estão em volta, né, não se distrair, né, do nosso propósito, da nossa missão. Certo. Né? Você citou aí que às vezes é comparado a igreja com o tabernáculo, que também lembra aí o templo de Salomão, que simboliza a igreja de Cristo, edificada para, conforme Paulo diz em Efésios 2:22, morada de Deus em espírito. Alguns textos do Novo Testamento fazem da tipologia o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus, como o tabernáculo no Antigo Testamento. Ela também foi tratada como templo de Deus. Não é bem verdade que no Novo Testamento nós temos aí, nós entendemos isso muito bem, sobre o templo que somos nós e tudo mais. Assim, essa relação aí de tipologia, né, com a igreja. Eu sou igreja, mas eu sou igreja se eu estiver na igreja, né? Na igreja de Cristo. Falar na igreja pode alguém entender que é batista. Denominação, não é, né? Não é isso, né? Um texto que eu acho que vale para a gente, não pode passar sem ler, né, nessa lição, é Apocalipse 21. Né? É bom ler até o verso 6, mas no verso 2 diz assim: Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo,
e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Né? Aí vai fechar a história, aí vai cumprir-se o que Deus sempre quis, que é morar com o seu povo e o seu povo morar para sempre com ele. Né? Uma coisa que eu acho que, já está terminando, eu acho que vale ressaltar, que a gente falou aí da generosidade, né? Aquele povo foi impedido de exercer generosidade no momento que foi oferta alçada. Né? É bom a gente saber diferenciar as coisas, né? Porque pode ficar mal entendido o que a gente comentou aqui. Né? E no texto original do Antigo Testamento, lá em Êxodo e Deuteronômio, generosidade é a mesma coisa que caridade. Né? O texto tzedakah, né, tem duas palavras para justiça, que é mishpah e tzedakah. Né? Tzedakah é justiça, mas é também caridade. É justiça no sentido de promover justiça. Né? No sentido prático. No sentido de promover justiça, através do amor, da caridade. Né? Certo. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa, nessa lição de introdução do assunto sobre o tabernáculo, das simbologias da obra redentora de Cristo. É apenas a introdução e nós continuaremos aqui, como a gente sempre tem feito, no nosso programa de TV, terça e sexta, abordando a lição semanal, né? Serão 13 lições como de praxe durante o trimestre e continua os programas online na internet para você que queira acessar, assistir de novo, você que nos acompanha também pela internet, né? A gente continua aqui abordando esse tema, que com certeza no desenvolver do trimestre, isso vai ficar muito mais claro para você que está nos acompanhando. Não dá para a gente fechar o assunto aqui numa lição, haja visto porque o assunto é dividido aí em 13 lições. Então você não pode perder os nossos próximos programas, tá certo? Deus te abençoe, obrigado você pelo seu carinho e por nos acompanhar mais uma vez. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.